Bom, meu querido, seguinte, eu e o Bogado aí, a gente está no blog já há 12 anos, e aí a gente vai inaugurar esse canal aí de comunicação diferente, então somos novatos, então perdoe as falhas, os erros e equívocos, mas vamos lá. A gente pensou em fazer uma conversa com brasileiros que nós conhecemos, amigos nossos que estão pelo mundo vivenciando aí essa pandemia, essa nova situação e tal, bastante diferente, peculiar, né? Bastante. E primeiro, antes de falar de pandemia e tal, eu ia perguntar para você, pedir para você aí, Dalton, se apresentar, falar onde você está, de onde você está vendo essa situação e como você tem vivenciado isso, né? Como é que está sendo o seu lugar no mundo, para começar, né, de observação. Tá. Olha, eu estou atualmente morando aqui na Nova Zelândia, uma cidadezinha que fica no extremo sul da Ilha Sul, chamada Invercargill. É uma cidade que, para os padrões neozelandeses, é uma cidade de médio porte. Então, aqui é uma cidade de 50 mil habitantes. Nossa, Então, é pequena. perto de São Paulo. Isso. Eu costumo falar com o pessoal aqui que a cidade cabe no estado do Morumbi, né? E sobra espaço, né? Mas para os padrões de um país de menos de 5 milhões de habitantes, é uma cidade, né, relativamente grande, né? Sim. Você tem Christchurch com 300 mil, você tem Wellington, que é, sei lá quantos habitantes tem, mas o Auckland, que é maior, que tem 1 milhão, 2 milhões, uma coisa, se não me engano. Enfim, mas é um país muito pequeno. Sim. Eu vim para cá em 2015, em novembro de 2015, tá? Eu vim para fazer uma pós-graduação e aí acabei ficando, né? Em que? Eu fiz em Business Enterprise, numa escola técnica que tem aqui, SIT, que é Southern Institute of Technology. Então eu vim, primeiro que comecei a família para vir, né? Porque a gente já tinha muita conexão com família no Brasil, então assim, é muito difícil você fazer esse tipo de mudança, né? Eu costumo dizer que foi a decisão mais difícil que eu já tomei, né, na vida. Não me arrependo, tá? Não me arrependo. Eu acho que foi a decisão certa, até porque o meu filho, que hoje tem 16 anos, ele veio com 12, ele está 100% adaptado com o lugar. Tanto que ele não sente vontade nenhuma de voltar ao Brasil, né? Então, ele praticamente não sente. Nenhuma, assim, nem para visitar. Ele está muito bem aqui, está com o círculo de amigos dele aqui, então ele está bem estabelecido. Mas, então, eu vim para cá para estudar, e aí eu sou designer gráfico de formação, e aí eu consegui arrumar um emprego como designer gráfico aqui, na cidade. Assim que eu comecei a pós-graduação, eu tive 6 meses em classe, né? E depois eu tive mais 6 meses para concluir a dissertação, né? E aí poderia ser a distância. E aí após acho que quando eu estava com uns 2 meses, 2, 3 meses no curso, eu arrumei esse emprego, que é onde eu estou até hoje, né? Então estou trabalhando nessa mesma empresa há 3 anos, mais ou menos. E eu trabalho numa indústria que eu jamais imaginei que eu pudesse trabalhar. Hoje eu trabalho na indústria funerária. Pois é. Eu jamais imaginei na minha vida. Olha, não tá faltando serviço por outras partes do mundo, viu? Olha, não tá. Aqui é difícil, mas vamos lá, né? Não, mas é verdade, mas quando a gente for conversar lá para frente sobre o que o país ele tem de organização, talvez eu vá entrar um pouco nessa questão das funerárias, né? Mas eu trabalho como designer gráfico nessa funerária, eu faço designer, porque aqui existe uma modalidade diferente de caixão, que é o chamado de picture casket, que é um caixão que é temático, né? O formato é o mesmo, mas você escolhe a arte que você quer que envolva seu caixão, por exemplo. Então, se você é uma pessoa que gosta de futebol, você é São Paulino, Santista, e aí você quer que tenha a arte daquele seu time, eu faço isso. Ou se você é uma pessoa que gosta de flores, de carro, enfim, daquilo que você gostar como hobby, pode ser foto da família, enfim, tudo aquilo que você acha que é importante para você, eu faço a arte e a gente aplica
no caixão, né? Que legal, cara. Bom, quando você vai para o Brasil, você traz essa ideia e tenta vender aqui, fazer... Olha, eu sei que daria muito certo, de verdade. Eu sei que daria muito certo. Daria muito certo. É um negócio que olha. Mas é engraçado. É engraçado porque a gente pouco fala sobre morte e as coisas do Sim, é gênero, né? tabu, né? Esse hoje é o meu dia a dia, então eu falo com muita naturalidade isso daí. Eu vivo isso daí praticamente diariamente. Mas, mas isso daí, esse processo de você fazer um caixão desse tipo, é tão importante para a cura, assim, pro luto da família. Uhum. Ah, Você não tem ideia como isso daí faz processo de cura do lutado. Mas enfim, voltando para o tema, né? Porque se deixar eu vou embora. Eu vou embora e vou. Porque a gente tá falando de filme, né? vai Então, fundo. então ah, aqui a gente vai falar agora sobre a pandemia, não é isso? Não? O meu lugar, como eu vejo o Como é mundo, que tá é sendo isso? aí? Vamos lá, então, já que você quer entrar no assunto, o que eu ia te perguntar é o seguinte, conta mais ou menos como é que foi a sua experiência da pandemia, como começou, Ah, quais foram as etapas, como foi feito aí na Nova Zelândia, tá, né? tá. Em que medida isso alterou mais ou menos, ou de que forma a sua rotina, da sua família, essas coisas. Conta um pouquinho pra gente aí, por favor. Tá, então. Aqui começou, eu até fiz uma colinha aqui só para a gente ter uma. Eu não vou entrar muito do técnico, porque a lista é enorme assim, de ações que o governo tomou. Eu acho que a primeira coisa que eu acho importante eu botar como comparativo, que eu vejo que falta atualmente no Brasil, e é impossível de não comparar, é a questão da organização. Sim. A organização do país é fora de série. Uma coisa uh, que eu não sei se eu conseguiria viver mais sem esse tipo de organização. Faz Né? diferença. Faz. Assim, é um país pequeno, ele é um país muito mais fácil de administrar, né? Ele é um país que está isolado do mundo, então é um pouco mais fácil de você fechar a fronteira, de você tomar algumas ações de precaução. É um pouco mais simples. Mas se você não tiver um governo que age de maneira forte, um governo, talvez mesmo um país pequeno tenha problema. A gente tem casos aí, Haiti, países que são. Acho que forte, talvez não seja a melhor palavra, mas que haja de forma assertiva, né? De Olha, forma... eu vou te falar, um lockdown, como foi feito aqui, eu acho que é uma atitude, ela é forte, ela é enérgica. Um Sim, sim, lockdown não é um sim. negócio simples, né? Ele é uma atitude que exige força do Estado, né? Porque você está proibindo as pessoas de circular, Sim, né? sim. Então não é que assim, vamos aconselhar, não, é um lockdown, não pode, ponto, fique em Não, o casa. que eu quis dizer é que, assim, que não tem aquela ideia de, simplesmente baixou um espírito autoritarista, Não, autoritário. não, 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 não. Não é por Isso é uma aí. coisa que não, isso é uma coisa que você comentou que é muito impressionante, é como a comunicação do governo com a população ela é muito clara, ela é Sim, muito objetiva. Ela é aquilo, ponto. Não tem como. É tudo muito bem explicado. É muito bem explicado. Então você não tem A e B. Você não tem um falando A, um falando B, um falando C. Não, é todo mundo falando a mesma coisa. mesma Então, por língua. exemplo, é a mesma língua. É impressionante. Você não tem até a própria os próprios partidos de oposição, eles não entraram em conflito. Eles entenderam que era momento de união. Eles têm as divergências deles, como qualquer outro, mas Sim, nesse sentido, eles falam, não, ok, vamos todos falar a mesma língua. Então, estava todo mundo com o mesmo objetivo. Então, por exemplo, o primeiro caso, chegou aqui no país no dia 28 de fevereiro, tá? Veio de uma pessoa de fora, então identificaram. Então, dia 28 de fevereiro, teve o primeiro caso. No dia 19 de março, eles fecharam as fronteiras. Tá? Então foi a primeira ação, teve o primeiro caso, né? Estava entendendo como é que era a situação, beleza. Dia 19, fecha a fronteira. No dia 21 de março, então, fechou a fronteira dia 19. Dia 21 de março, o governo estabeleceu um sistema de níveis. Depois, se você quiser, eu te passo o link direitinho, que é interessante entrar no site e ver o que cada nível ele tem como regulamentação. Então uhum. são 4 níveis, né? Do um sendo mais brando,
do nível 4 sendo o mais restritivo, tá? Então, no dia 21, eles anunciaram o sistema que eles iam adotar, o sistema de níveis. Dia 23, dia 23 de março, tá? A gente entrou no nível 3. Tá? Então, ele começou no nível 2, mas já no mesmo momento falando, não, nível 3. Então, nível 3, você já tinha muito mais restrição, tá? de movimento. As pessoas, elas ainda podiam ter algum tipo de contato com o que eles chamam de bolha, né? Com a bolha um pouco maior do que a da sua casa. As pessoas, elas ainda tinham um pouco mais de liberdade de movimento. Aí no dia 25, porque assim, no dia 23 eles anunciaram que estava no nível 3, então as coisas começaram a ficar um pouco mais restritas. No dia 25, e só para falar, tudo isso daí é muito bem detalhado pelo governo. Eles explicam as datas e falam quais serão os passos e o que vai ser, né, o que eles esperam da população. Então, dia 25 começou o lockdown, dia 25 de março. E aí o governo já falou, então a gente vai ficar em lockdown por 4 semanas, né, e a gente avalia depois da 4ª semana. Então você tem prazo. Você sabe o tempo que você vai ficar em casa. Sim. E aí a primeira-ministra e o ministro da Saúde, eles iam todos os dias na televisão, em rede nacional, para falar dos casos, números, como que as coisas estavam, era sempre falando e sempre dando uma mensagem de positividade, sempre incentivando, muito suporte para problema de saúde mental, liga aqui, liga ali, fala com fulano, fala com ciclano, então sempre martelando muito nisso daí. Até né? porque até quem é, digamos assim, não tem qualquer distúrbio, confinado sei lá quanto tempo, nessa situação de incertezas, pode, não é? Não pode não. E assim, é claro que se espera um número de violência doméstica, você tem todas essas questões. Aqui aumentou bastante. Aqui também é a mesma coisa. Existia um temor muito grande, porque, como eu falei, para um país desse tamanho, o índice de violência doméstica do país é muito grande, principalmente entre as classes mais baixas, que aí nela você tem uma parcela muito grande dos maores, que eram os povos indígenas daqui, né? O povo Nativos. nativo daqui, né? Então, como toda a história aí do mundo afora, o povo nativo sempre é subjugado, apesar de não ter sido conquistado, né, a Nova Zelândia, não houve uma invasão, não houve uma chacina, uma grande guerra, houve um tratado, mas assim que os europeus eles chegaram, eles botaram os caras lá embaixo e falaram, não, beleza, agora quem manda é a gente, né, como de praxe. Mas foi muito menos invasivo e violento do que na Austrália, por exemplo. Né? Sim. Mas enfim, isso daí é outra história. Então, dentro dessa classe mais baixa, você teve um aumento muito grande de violência doméstica, né, enfim. E aí a gente ficou 4 semanas, né? Agora, o que mudou para mim, para minha família aqui no lockdown? Como eu trabalho, eu estou dentro de um serviço essencial, eu continuei trabalhando, né? A minha esposa, André, ela trabalha numa fábrica de processamento de carne. Então, também está como essencial. Então, ela também continua trabalhando. Porque alimento, né? Exatamente, a produção de alimento. Então, assim, para nossa rotina, pouco mudou. A rotina dinâmica do lar, né? Pouco mudou. Agora, claro, você sai na rua, tá vazio, você não tem ninguém, né? As pessoas elas estão mais preocupadas, elas estão. Sentia que existia um clima meio. Mas eu vou falar por mim, eu sempre tive muito tranquilo, porque é engraçado como você confia na atitude do governo, nas decisões de um governante. Diferente Né? daqui. Completamente diferente, cara. Eu tenho acompanhado as notícias do Brasil. Olha, eu tô assim, muito, muito, muito preocupado. Mas muito preocupado. A gente aqui tá muito, muito preocupado. Eu não consigo desvincular. Claro, vocês estão aí, pô. Minha família, meus amigos estão aí. E mesmo que não tivesse, é um país que está passando uma situação horrível. Você tem um maluco comandando a locomotiva. E ele tá indo a caminho da parede, né? Então, é complicado, cara. Eu fico morrendo de medo por vocês aí, de verdade. Muito, muito preocupado. Muito preocupado. Então vocês têm que, manter aí a força e a luta para tentar tirar esse maluco daí, o mais rápido possível. Tá difícil. Eu sei, eu tô acompanhando. Tá muito difícil, cara. Enfim. Mas aqui, Mas então. aí ou não?
Oi? Já começou a abrir aí ou não? Já, então aí depois dessas 4 semanas, se estabeleceu que nós iríamos voltar para o nível 3, tá? Então, nível 3, ah, você já poderia voltar, os comércios todos fechados ainda. Durante o lockdown, o governo botou um caminhão de dinheiro para pagar benefício para quem está trabalhando, para ajudar a empresa. Pôs um monte de regulamentação proibindo aumento de aluguel, ajudando com quem tem empréstimo educacional, sabe? Mas foi um caminhão de dinheiro eles botaram. Mas sempre, sabe, sem ficar pensando, oh, mas e se não? É emergencial, tá aqui, ó. A gente tá dando tantos milhões para tal coisa, tanto para tal coisa, tanto pra coisa. Vai cobrar o preço depois? Vai. Vai ter que pagar de volta de alguma forma? Vai. O país, ele tá com um índice de desemprego alto agora. Até porque é um país, isso me preocupa muito aqui, porque é um país que ele não tem muita diversidade econômica. Sim. Por ser um O país fato muito de uma pequeno. ilha, nesse caso, é um problema. Exatamente. Então, o que acontece? Então, você tem o turismo e você tem a exportação de material primário, assim, tipo carne, leite, laticínio, enfim. Então, você tem o commodity, né? Então, você não tem uma indústria muito poderosa que. E o grande problema é que você. Mas a gente sempre conversa aqui que eles põem praticamente todos os ovos numa única cesta, que é a China. Né? Então, por exemplo, a maioria uma boa parcela dos turistas que vêm para cá são chineses. Então, se você fecha aeroporto, não tem mais dinheiro entrando, né? E aí você está exportando produto, boa parte do que se produz aqui vai para a China, e aí você tem um problema desse, e eles passam a não comprar mais, porque eles também têm que fechar a fronteira e tudo mais. Você tem um país que parou. Ele parou economicamente, né? Assim, das grandes indústrias, onde entra o dinheiro grosso, né? Claro, você tem o comércio local, que está sofrendo um bocado. No nível 3, só os essenciais ainda poderiam funcionar, né? Continuou dessa forma. Houve assim, o que mudou bem no terceiro foi mais a questão de você poder aumentar um pouco mais a sua bolha. Então, por exemplo, a bolha aqui, éramos nós três, né? Eu, minha esposa e meu filho. E aí, supondo que a gente tivesse mais família aqui, poderia, de repente, um irmão, um tio, alguém mais próximo tá aumentando essa bolha. Mas, então, foram 4 meses de lockdown nível 4. Depois anunciou Semanas, né? 2. Oi? 4 semanas, né? 4 semanas, é isso. 4 semanas, isso, em nível 4, né? Que a gente ficou em lockdown completo. Depois dessas 4 semanas, falou, legal, acho que a gente já pode começar a abrir pro nível 3. Nível 3 legal? Nível 3 legal. Aí fomos por 2 semanas, nível 3. E a capacidade de rastreamento que o governo tem é incrível, cara. Testou todo mundo. Não testou todo mundo. Não, eu vi que eles estavam testando, era 50 mil por milhão. É uma coisa altíssima. O Brasil está com 3 mil por milhão. Né? Então testou muito e a capacidade de tracking mesmo, de saber onde as pessoas estão e de, sabe, investigar, ter equipes investigando. Então, sabe-se onde todo mundo está. Sim. Né? Então, o governo tem muito controle. E aí, depois de 2 semanas, tá todo mundo dúvida, será que vai subir o nível? Será que eles vão descer? Aí, como os números estavam muito positivos, realmente a gente chatou a curva de uma forma, esmagou a curva. Né? Eu Hoje a vi. gente está nível 2. Você viu, né? Então, hoje a gente está nível 2. Então, nível 2 é quase vida normal, cara. É quase vida normal. Você ainda continua tendo os procedimentos de distanciamento. Então, você vai, por exemplo, no mercado, você tem que manter a distância, não pode entrar todo mundo de uma vez. Você vai, você pode usar. Hoje não é mais assim, Não é obrigatório. obrigatório. Não. Porque você tem um certo controle aqui na cidade a gente não tem mais foco nenhum na cidade, né, de doença. Então existe um controle muito grande. A disciplina das pessoas também acaba ajudando, né? Teve uma adesão muito grande. Você tem, claro, você tem os caras que vazam, né, e tentam fazer. Teve. A minha vizinha aqui, eu via durante o lockdown, veio um cara aqui na casa dela, que não, né, então, acho que no nível 3, não, no nível 4 ela veio uma vez a filha dela. Então você vê que o pessoal dá uma quebradinha, né? Sim. Mas, por exemplo, quando eu ia trabalhar, eu mandava uma carta comigo, né? Então era uma carta da minha empresa falando que eu trabalhava lá,
que a empresa estava dentro dos essenciais, e com os telefones para entrar em contato. Se a polícia me parasse, eu tinha a carta para provar, né? Tinha blitz pelas ruas. Oi? Tinha blitz pelas ruas. Eu não peguei nenhuma, mas você pode ser parado em qualquer momento, assim, porque as ruas, como eu falei, é uma cidade pequena, né? Então, assim, não é muito complicado eu imagino que não seja muito complicado de administrar, eu imagino. Mas aí agora a gente está nível 2. Nível 2 vou falar, é quase vida normal. Né? O meu filho já voltou para a escola, nível 2, ele já volta para a escola. Ele passou esse tempo de lockdown tendo aulas, atividades online. Né? Então, Rapidamente, porque eu tenho que fazer aula online como professor, como pai de uma de 4, pai de um de 2, e eu fico louco. Cara, você tá dormindo? Você tá dormindo, não, né? Pouco. Minhas olheiras respondem. Você tá entrevistando assim, né? Tá entrevistando assim, né? Nossa, deixa eu te perguntar, a sua esposa tá ficando com vocês aí ou ela tá em isolamento? Então, ela tá trabalhando, mas tá aqui. A gente até cogitou separar tal, mas não... Ia ser difícil psicologicamente, financeiramente. Não, eu imagino. Eu perguntei só porque eu sei que às vezes quem tá na linha de frente tem que fazer tanto sacrifício, cara. Tem que fazer tanto sacrifício. E ela tá na linha de frente, então ela tem que fazer muito sacrifício. Olha, são heróis, cara. Esse pessoal, assim. Eu falo para as crianças, né? Porque às vezes elas ficam, obviamente, de saco cheio de ficar só com o papai todos os dias aí, desde o dia 18 de março, cara. Nossa. E assim, eu falo, não, mas ó, a mãe vai trabalhar de novo. Eu falo, foi. Mas ó, a mamãe é uma heroína porque ela tá salvando ou ajudando, tentando fazer de tudo para salvar as pessoas que pegam o vírus. E eu assisti alguns jornais com eles, né? E eles viam a imagem do vírus, falaram, aquilo ali é a imagem do vírus. Então agora direto, eles veem na TV alguma coisa de Covid, papai, o vírus. Eu falei, então, a mãe tá ajudando a cuidar das pessoas que pegam. Cara, que legal, cara, que legal. É legal, assim, tem que fazer esse trabalho com as crianças, não tem jeito, não. Porque para eles também, por mais que talvez seja até pior, porque eles não racionalizam a coisa, né? Mas também estão sofrendo. Pô, não saem de casa. Claro. É ruim para todo mundo, cara. Eu liberei na sala, futebol na sala. A vizinha que mora embaixo deve estar doida, mas tudo bem. Mas acho que aí vai ter que entrar dentro da empatia e da percepção do novo normal, né? É o que a gente fala aqui, essas coisas, de repente você ir sei lá, fui na farmácia uma ocasião comprar um remédio, e você vê, tem aquele escudo de acrílico na frente, você tem que manter a distância do atendente, né? Aquele X no chão marcando onde você tem que parar. Mas esse é o novo normal. Eu fico aqui imaginando como é que vai ser voltar para a sala de aula, cara. Vai ser um negócio surreal. Vai ser muito diferente. Aqui no nível 2, as coisas voltaram ao normal, o Pedro está tendo aula normal. Mas o meu sobrinho, minha irmã, ela mora em Auckland, né? E tanto a minha irmã como o meu cunhado, eles trabalham em serviço essencial também. Eles têm um filho de 8 e um de 4, né? Então, quando foi para o nível 3, as crianças de pais que trabalhavam no serviço essencial podiam ir para a escola. Só que quando ele foi para a escola, era tudo diferente para ele, né? De 8 anos, o Igor. Então, não podia, por exemplo, ter contato com os coleguinhas, não podia trocar lanche, a classe era tudo separado. Então, e não tinha classe, né? Na verdade, você tinha várias pessoas de várias séries meio que juntas. Porque que não estava tendo aula, era como se fosse meio que É uma creche, né? Uma creche, exatamente, uma creche. Era como se fosse uma creche. Então estavam lá as crianças de séries diferentes na mesma sala, fazendo alguma tipo de atividade para ocupar, porque os pais tinham que trabalhar e não tinham que deixar as crianças. Agora o de 4 anos, porque assim, aqui você vai para a escola, você só entra na escola, que é gratuita, com 5 anos de idade. Então não é no ano que você faz, é no dia seguinte que você completou 5. Né?
Então, eu tenho 4 anos e 11 meses e todos aqueles dias até completar 5. Completei 5 anos, dia seguinte eu tô pra escola. Né? Então, é assim que funciona aqui. Então, o pequenininho, quando completar 5, vai pra escola. Antes disso, ele tem que ficar na creche, e a creche é paga. Né? Então, a creche fechou, e aí, ou alguém ficava tomando conta dele na casa da minha irmã, ou ele tinha que trabalhar com a minha irmã, ela botava no carrinho, ia trabalhar com ela. Então, ela tem que se virar muito. Tem que se virar, cara, tem que se virar do jeito que dá, né? Você sabe, tem 2 aí, se for necessário, tem que se virar de alguma forma. Mas agora já tá tudo mais normalizado, né? Acho que Então, a creche abre, enfim, a escola já abre. Então, a gente tá praticamente vê normalmente aqui, praticamente. me conta aí, você chegou a falar sobre isso, né? Mas vamos lá. Você falou que acompanha as coisas daqui. Antes de chegar nisso, mas eu queria que você me dissesse assim, se o Brasil aparece na mídia daí, né? Nos veículos de comunicação daí, de que forma aparece, não só o Brasil, mas o nosso presidente e Uhum. as teclas mandos e desmandos e tudo mais. Como é que tem sido visto isso pela mídia local aí da Nova Zelândia? E aí depois você conta também o quanto você acompanha e como você acompanha o que acontece aqui ainda. Você já falou um pouquinho disso. Aqui, eu não sou um adepto da TV aberta, por exemplo. Eu não assisto TV aberta nem aqui. Então, normalmente eu vejo jornal, e você tem. O Brasil não é um grande foco ainda do Nova Zelândia, né? Nunca foi. Tanto que a maioria das pessoas pouco sabem sobre o Brasil, nada sabem, eu acho que a gente fala espanhol e que a capital é Buenos Aires. O pessoal não tem muito conhecimento do Brasil, né? Eles não sabem muita coisa, não. Mas, por exemplo, o pessoal ainda acaba lendo bastante, por exemplo, The Guardian, britânico, e lá tem algumas matérias sobre o Brasil, então o pessoal acaba sabendo, às vezes, por outras mídias, né? BBC. Exatamente, por outras mídias. Meu chefe, por exemplo, ele veio comentar, ele até mandou o link, ele falou, eu li uma notícia do Brasil aqui, pô, preocupante, aquele seu presidente é um completo idiota, né? Então essa é a percepção que o mundo tem. Aqueles que têm a informação, que têm a notícia, elas têm essa impressão de que a gente está sendo governado por um maluco, né? Eles acabam tendo mais notícias da América, dos Estados Unidos, né? Talvez tenha um pouco mais da mídia, por causa da relevância do país. O Brasil o Brasil ele vem perdendo ao longo dos anos relevância internacional, né? Ele vem se tornando com os anos um pária, um país qualquer de um continente qualquer, né? E é assim que a gente está sendo visto. Então o Brasil aqui ele não é notícia, não é notícia. Mas os que têm notícia nunca é uma notícia positiva, nunca, nunca. Então é sempre todas as notícias que chegam aqui, elas são sempre notícias falando da falta de capacidade do governo de enfrentar o problema. Falando sempre do presidente, né, das decisões, das falas, como a gripezinha, como, né, então esse tipo de fala, isso a gente escutou falar de uma outra pessoa por aqui, né, que tem, às vezes se informa um pouco mais, né, que procura informação global. A influência inglesa ainda é muito grande aí. Ok, desculpa. A influência inglesa é muito grande aí. Eu acho que de alguma forma sim. Até porque nos canais de televisão passa muito programa britânico, passa esses reality shows americanos, britânicos. Então, por conta da língua ser única, até porque, por exemplo, semana que vem a gente vai ter um feriado que é o aniversário da rainha. Então, pois é. Mas é engraçado porque acho que não é o aniversário da rainha Elizabeth, é da rainha Vitória. Enfim, whatever. Não consigo entender, né? Tem coisas que eu não entendo e nunca vou entender. Então é por isso que eu ainda continuo batendo cabeça com algumas coisas daqui do país, né? Inclusive na questão culinária, né? Questão gastronômica. Mas não tem uma tradição gastronômica muito boa, né? Então, não. Então, enfim. Mas ainda tem bastante influência, até por conta do que eu te falei. Você tem muito programa de fora sendo assistido, americano, inglês, e assim por diante, australiano, enfim.
Então as pessoas meio que esses países, como eles fazem parte exceto a América, né, daquele que eles chamam, acho que é Commonwealth, acho que é o nome, não lembro como é que é aquele grupo de países que estão sobre a coroa britânica, né? Então acaba tendo essa relação ainda muito próxima com a Inglaterra. E aí alguma informação acaba vindo de lá. Mas sim, as notícias que se recebe aqui, até hoje, eu não vi nenhuma que fosse positiva sobre o Brasil. No que diz respeito a mais enfrentamento ao Covid, né? Não tem, cara. Todas as informações que a gente tem aqui são bem, bem negativas. A gente recebeu, sim, claro. Eu lembro que houveram também algumas notícias na televisão quando houve aquela queimada na Amazônia, né? Passado. Também repercutiram muito mal, também, muito mal. Então eu lembro que também vieram comentar, falar, pô, incêndio lá, floresta, botando fogo, tudo queimando. Enfim, então... E o pior é que, assim, né, eu tava dando aula em agosto, ano passado, na escola, e de repente, 4 horas da tarde, escuro pra caramba, como se estivesse anoitecendo de verdade, cara. Foi muito esquisito. Mas, não sei se você chegou a ver, agora, durante a pandemia, aumentaram os índices de queimadas elevadas. Eu vi, cara, como completando a sua pergunta, eu continuo acompanhando e esse é o problema. Eu acompanho mais notícia do Brasil do que as notícias daqui, né? Porque aqui as coisas me parecem meio sob controle, para mim, assim, para minha vida, as coisas estão indo tranquilamente, assim, no que diz respeito às decisões de governo, né? Agora vai entrar eu não sei como é que vai ficar agora porque na pandemia, mas eles querem colocar para referendo a legalização da maconha e a legalização da eutanásia. Então a gente já está num outro nível de discussão, entendeu? As coisas básicas, de uma certa forma, elas estão meio resolvidas. Então agora a gente está resolvendo questões mais delicadas, questões que podem mudar um pensar de uma sociedade. Então são assuntos um pouco mais delicados. O Brasil ainda tem muita coisa básica para resolver, né? Você tem uma parcela enorme da população brasileira que não tem acesso à rede de esgoto, né? Outra que não tem acesso à luz ainda, né? A região norte é abandonada do país. Então você tem um país que ele é desigual em todos os níveis, né? Então, aqui existe uma desigualdade. Mas, por exemplo, se você ganhar um salário mínimo aqui, você sobrevive muito bem, né? O salário mínimo por mês deve dar uns 2.000 e poucos dólares. Então, você vive muito bem com esse dinheiro. Ainda mais uma cidade pequena, você não tem problema de viver com dignidade, digo, né? Sem contar todos os benefícios que você tem, se precisar, né, que o governo, para as pessoas que estão em situação mais vulnerável, recebem benefícios do governo, enfim. Tem as coisas que elas funcionam. População? Como é que é, desculpa? Serviço de saúde para a população, é tudo pago? O serviço de saúde, ele não é o mais brilhante, tá? A gente não tem um SUS aqui. Né? Ele é público-privado. Em caso de emergência, é gratuito, claro. Em caso de emergência é gratuito. Mas se você quiser fazer uma consulta, você tem que primeiro pro GP, né? Que seria o clínico geral. E aí você paga a consulta, só que é subsidiado. Então o governo paga uma parcela e você paga uma parcela. Certo? E aí você vai fazer o tratamento que tiver que fazer. Supondo que você precise usar um serviço, por exemplo, raio-x. Aí você vai usar o raio-x no sistema de saúde público, mas pode levar um tempo para você poder usar, né? Porque tem a fila, tem as situações mais... E aí aconteceu uma vez, eu estava com um problema no tornozelo, coisa que valha, e eu precisava fazer um raio-x. Eu fui fazer o raio-x quando estava quase melhor. Demorou, sabe, um mês para fazer o raio-x. E para as pessoas que estão em situações... de ano, né? Aqui tem fila de ano. Mas não fazer um raio-x, né, cara? Não fazer com certeza. Mas aqui é a mesma coisa. Se você for fazer um transplante, alguma coisa que seja um pouco mais séria, ou uma tomografia computadorizada, você pode demorar muito tempo a fazer também. Né? Você demora muito tempo. Então você não tem especialista em todos os lugares,
você precisa de um especialista X, tem que viajar para uma outra cidade para conseguir um atendimento especializado. Então não é eu não diria que é o melhor dos serviços de saúde, mas ele não é um serviço ruim, né? Se você precisa de uma emergência, você vai para o hospital, né? Você vai ter fila de espera, vai esperar horas lá para ser atendido, vai ser atendido, né? Vai ser muito bem atendido pelos médicos, de maneira geral, são muito educados, né? Uma coisa é que as pessoas são muito educadas aqui, né? De maneira geral, elas são muito educadas. De maneira geral, tem tranqueira em tudo que é lugar, né? Sim. Mas de maneira geral são bem educados. Agora, o que me impressiona com relação à organização, que eu comentar anteriormente, é que quando começou o nível 4, já existia um plano de saber, por exemplo, quantas funerárias tem a sua cidade. Tem 4. Tá. Quanto vocês conseguem absorver de corpos, por exemplo? Então já existia um estudo de quantos corpos você consegue ter na sua agência funerária, quanto você consegue tanto. Então já existia, antes sabe, do negócio crescer, já existia todo um plano de contingência. Ok. E eram relatórios diários que você tinha que passar para a polícia, a polícia estava fazendo essa parte aí, mas você passava para a Departamento de Segurança, e aí eles deviam passar para o centro de saúde, enfim, não sei como eles estão organizando internamente. A gente passa diariamente a quantidade de gaveta que tinha no mortuário, quantas estavam usadas, quantas não, quantas livres, né? Então, você tinha que passar todas as informações diariamente para o governo, né? Então isso é uma forma deles conseguirem planejar. É isso que falta, é planejamento. E aqui teve muito planejamento, cara. Muito, muito, muito. Assustador. Como as coisas foram bem planejadas aqui. E agora a gente está, depois de 2 meses e meio, desde o começo, a gente está quase voltando ao normal, cara. E fronteira? Fechado ainda, tudo fechado. Tudo fechado. Agora com o nível 2, já começa a ter a possibilidade de voos internos. Né? Então uma das campanhas é que é incentivar o próprio kiwi a conhecer o país. Então, é incentivar o turismo interno. Né? Então, vai viajar, não nesse momento, mas é um plano, né, de um dos planos de recuperação econômica, né? Para as empresas aéreas, para as agências de turismo e por aí vai. Porque é um país que ele depende muito do turismo, cara. Depende muito, muito do turismo. Né? O país é lindo, cara. Ele é lindo, lindo, lindo de tirar o fôlego. Cada lugar é uma paisagem, é uma sacanagem isso daí. Cada lugar não, é verdade. Cada lugar que você passa é um suspiro. Aí você fala, nossa, que sacanagem esse lugar. Parece que colocaram uma arvorezinha, com aquela montanha ali no fundo, com aquela nevinha no topo e aquela ovelha. Puta, sabe? Sabe? Aí, quando você passa, eles tiram o tapume, e aí você tem as fábricas, né? Que parece sacanagem, parece o mundo de Teletubbies, né? Muito maluco, muito maluco. Tá melhor que a gente, viu, cara? Olha, eu devo dizer que sim. Assim, eu me sinto muito mais seguro aqui, muito mais, em todos os aspectos da palavra segurança, né? Tudo que eu puder englobar, sim, eu me sinto mais seguro aqui. Mas eu tô muito, muito apreensivo por vocês, cara. Muito, 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 muito nervoso, cara. Sim, muito. Eu tenho discussões aqui com a minha esposa, assim, de tirar os cabelos, tá vendo? Tirar os cabelos, tão nervoso. Nossa. Porque vocês estão muito vulneráveis, cara. Vocês estão muito vulneráveis. A população ela não tá acreditando, ela não tá colaborando, não tá tendo adesão. O país é muito desigual. Você tem a região norte abandonada, sabe? Cara, esse presidente está cavando uma cova tão profunda, cara. Está cavando uma cova tão. Eu me preocupo muito com você. Não sei, né? Teve como fala? Esses dias aí o ministro Celso de Mello do STF liberou agora há pouco, né? Hoje, sexta-feira, dia 22 de maio, liberou agora há pouco a gravação daquela reunião do dia 22 de abril. E tem muita coisa feia lá. Não sei, vamos ver o que acontece aí, né?
O problema é que você tem agora essa. Mesmo com isso, ele continua com aquele tal 30% de aprovação. Né? Isso enquanto pior, como é que pode ter gente que aprova isso? Cara, eu não entendo. Realmente eu não entendo. Você tem pessoas, inclusive pessoas que estão dentro dos grupos mais vulneráveis e que são apoiadores, né? Mas aí a gente vai entrar num outro assunto que pode levar mais horas discutindo isso daí, porque é muito complexo e você perguntou como que eu tenho acompanhado. Olha, eu tenho escutado muito podcast, uma das coisas que eu mais tenho escutado, e vídeos mesmo assim no YouTube de alguns canais que eu gosto bastante, Meteoro, Brasil, ou até os canais do Portal do José, tem aquele que você passou do Bob Fernandes. Então tem uns canais que eu gosto muito de acompanhar. Agora você vai uma discussão de Diana também. Mas com certeza. Eu agradeço muito por você ter me convidado para contar um pouco da minha história aqui e de como a gente enfrentou, como o país enfrentou essa tragédia global que vem acontecendo. Eu gostaria muito que o Brasil pudesse tirar algumas lições, né, com o que um país como esse vem fazendo. Seria muito positivo se pudesse inspirar num país que se preocupa com a população e não se inspirar em ditadores, né? Não se inspirar em torturadores e homenagear essas pessoas. Que a gente pudesse mudar o foco para o que está acontecendo de bom no mundo, né? Pois é. Não foi falta de especialistas citando aí o caso da Nova Zelândia aqui, por exemplo. Eu felizmente eu vi no My News. Eu cheguei a ver o Garrone lá falando da Nova Zelândia. Ele fez um programa muito legal sobre ela, sobre a primeira-ministra. E eu cheguei a ver umas 2 reportagens no UOL, por exemplo, também falando do Nova Zelândia, né? E realmente eles fizeram um trabalho excepcional, né? Com as suas falhas, né? Mas de maneira geral, olha, eles estão fazendo um trabalho primoroso. No combate à Covid, primoroso. Eu não tenho queixa nenhuma. Eu me sinto muito seguro, cara. Muito, verdade, muito seguro. Claro, você tem que continuar tomando as suas precauções. Você ser o responsável pela sua saúde, né? Então você tem que se precaver de alguma forma, lavando as mãos. Se você não precisar ir ao local, não vá. Né? Apesar do nível 2 já estar um pouco mais aberto, então você já pode ter reuniões maiores, você pode sair. Na semana passada, no dia 21 agora, os pubs já reabriram. Então você pode ir no pub. Diferente, você não pode mais estar no balcão, tem que estar na mesa. Você falou dia 21 agora, para mim é ontem, para você é anteontem já, né? É verdade, tem razão. Você é o cara do futuro, você já tá no sábado. Aqui é 1 da tarde do sábado, dia 23. Então, aqui estão 10 horas da noite da sexta. Nossa senhora. O bom é que o seu fim de semana começa agora, meu hoje tá acabando amanhã, então né? O meu começa antes, mas também termina antes. Tem os prós e os contras. Fim de semana, dia de semana aqui pra mim não tá mudando muita coisa. Mas tudo... Eu ainda continuo com o fim de semana, né? O que é ótimo. Bom, Dalton, logo, cara, eu agradeço demais e foi uma satisfação. Obrigado por dedicar aí seu tempo, se disponibilizar aí a conversar e tal. Cara, satisfação enorme. Boa sorte aí. Cara, obrigado pra todos nós, né, velho? E o que você precisar, tamo aí, tá bom? Valeu, cara. Forte abraço, meu. Um abraço pra você. Tchau, tchau.